O Império Romano foi um dos impérios mais poderosos da história da humanidade, fazendo algo que em sua época nenhum império havia feito. Seu território e seu poder militar eram inéditos na história da humanidade. Sua história é cheia de intrigas, guerras, glórias e crises. Hoje, neste vídeo, começarei uma série contando a história do Império Romano, desde sua fundação, seus tempos de glória e sua queda. A história de Roma começa no século VIII a.C., sendo fundada a partir da fusão de diversas aldeias latinas e sabinas, localizadas na colina que margeavam o rio Tibre. Este processo foi catalisado pela figura de Rômulo, o primeiro monarca, cuja administração focou-se na sobrevivência física, na expansão territorial agressiva e na criação de uma base populacional resiliente, através de mecanismos de inclusão social sem precedentes na época. A trajetória inicial da cidade, entretanto, só alcançou estabilidade através do reinado de seu sucessor, Numa Pompílio, que desviou o foco da expansão militar para a institucionalização da religião, do direito e da economia agrária, promovendo Roma a alma institucional necessária para a sua futura hegemonia. A fundação de Roma é descrito pela tradição como um ato de vontade divina, onde os gêmeos Rômulo e Remo, descendentes do herói troiano Enéas e filhos do deus Marte, foram destinados a criar um império. No entanto, a análise técnica revela que a escolha do local, o Monte Palatino, foi estratégico do ponto de vista econômico e militar. Situado no ponto mais baixo, onde o rio Tibre podia ser atravessado, Roma controlava a Rota do Sal, a Via Salária, conectando as salinas da foz do rio às populações do interior da Península Itálica. Esta vantagem geográfica permitiu que a cidade nascente acumulasse recursos através do comércio e do pedágio, financiando as primeiras fortificações, conhecidas como Roma Quadrata. A arqueologia contemporânea, ao descobrir o Murus Romuli no Palatino, datado de meados do século VIII a.C., confirma a existência de uma estrutura defensiva deliberada que coincide com o período lendário do primeiro rei. Mas antes de voltarmos à história da fundação de Roma, vamos ver a geografia do local e os recursos que possibilitaram a construção da cidade de Roma. Diferente de muitos assentamentos antigos que dependiam fortemente de importações, Roma possuía acesso a matérias-primas críticas, o que lhe conferiu autonomia econômica desde cedo. O mais decisivo desses recursos foi o sal, extraído nas salinas da foz do rio Tibre, próximas ao litoral, como eu havia dito anteriormente. O sal não era apenas um condimento, era indispensável para a conservação de alimentos, sobretudo carnes e peixes. Isso permitia o armazenamento de excedentes agrícolas, a sustentação de populações maiores e das forças armadas permanentes. Além disso, o sal funcionava como mercadoria estratégica, altamente demandada no interior da Península Itálica, o que transformou Roma em um ponto-chave de redistribuição. A antiga Via Salária, que ligava as salinas ao interior sabino, não foi um detalhe secundário, mas um eixo econômico primordial que antecede a própria expansão militar romana. A madeira foi um recurso fundamental, embora pouco valorizado. As florestas do Lácio, Apêninos e regiões etruscas ofereciam abundância de carvalho, faia e pinho, que sustentavam toda a infraestrutura romana inicial: casas, fortificações, pontes, barcos, carroças e ferramentas agrícolas. Além disso, antes do carvão mineral, a madeira era a principal fonte de energia para aquecimento, metalurgia e produção de cerâmica. Na construção, Roma se beneficiou enormemente das pedras vulcânicas locais, especialmente o tufo do Lácio, que era leve, fácil de cortar e resistente. O tufo era ideal para as muralhas, fortificações, templos e obras hidráulicas, permitindo rápida urbanização e estruturas duráveis desde o primeiro período monárquico. O calcário das proximidades era usado em argamassas e acabamentos. Essa abundância de materiais próximos foi essencial para o desenvolvimento da engenharia romana, possibilitando uma experimentação técnica contínua sem altos custos logísticos. Embora Roma não tivesse jazidas metálicas significativas em seu território, sua localização no Vale do Tibre garantia acesso privilegiado às redes de circulação de metais.
O rio servia como um corredor natural para transportar cobre, estanho e ferro da Etrúria, Campânia e regiões alpinas. Esses metais eram essenciais para armas, ferramentas agrícolas e utensílios urbanos. O ferro foi particularmente decisivo para a superioridade militar romana, permitindo produção em larga escala de armas mais resistentes e econômicas. Assim, mesmo sem minas próprias expressivas, Roma transformou uma limitação geológica em vantagem logística, ao controlar o fluxo, redistribuição e o uso estratégico dos metais. O rio Tibre, nesse contexto, não deve ser visto apenas como fonte de água, mas como um verdadeiro sistema econômico integrado. Ele permitia o transporte a custos muito menores que o transporte terrestre. O rio Tibre conectava Roma ao interior agrícola e ao comércio marítimo do Mediterrâneo. Suas cheias periódicas depositavam sedimentos férteis nas margens, renovando o solo e reduzindo o desgaste da terra. O rio também era eixo da integração política e militar. Controlar o Tibre significava controlar o abastecimento, comércio e mobilidade regional. A capacidade romana de disciplinar esse espaço fluvial com portos, pontes e sistemas de drenagem foi um fator estrutural crucial para sua ascensão. Além disso, Roma foi fundada em um ponto geograficamente excepcional, o do Lácio, sobre colinas próximas ao rio Tibre, mas elevadas o suficiente para evitar enchentes constantes. As colinas forneciam defesa natural, visibilidade e controle do território ao redor, enquanto o Vale do Tibre funcionava como um corredor de circulação entre o interior da Península Itálica e o Mar Tirreno. A cidade estava próxima do litoral, mas não exposta a ataques navais, o que garantia segurança sem isolamento comercial. Além disso, sua posição central na Itália facilitou o contato, o comércio e, posteriormente, a expansão militar em todas as direções. A agricultura romana inicial desenvolveu-se principalmente no Vale do Tibre e planícies do Lácio, onde o solo era extremamente fértil devido aos depósitos aluviais das cheias e à origem vulcânica da região. Esses solos ricos em nutrientes eram ideais para cereais como trigo e cevada, além de vinhas e oliveiras. As encostas suaves das colinas serviam para plantações e pastagens, enquanto o acesso constante à água facilitava a irrigação. Essa base agrícola sólida garantiu excedentes alimentares, sustentou o crescimento populacional e proporcionou a Roma estabilidade econômica desde seus primeiros séculos. A gestão populacional de Rômulo transformou um grupo heterogêneo de pastores e aventureiros em força militar coesa. Ao criar o asilo entre o Capitólio e o Palatino, atraiu marginalizados, escravos fugitivos, criminosos e exilados, promovendo rápido crescimento demográfico. A desproporção entre os sexos levou o rapto das Sabinas, cuja integração, junto com seus parentes masculinos, sob Tito Tácio, expandiu a cidadania romana e criou uma diarquia temporária. A organização social e militar dividiu a população em 3 tribos: Râmines, os latinos; Titienses, os sabinos; e Lúceres, possivelmente etruscos ou habitantes do asilo. Cada tribo tinha 10 cúrias, que funcionavam como as unidades básicas de votação e de fornecimento de tropas. Rômulo instituiu a primeira legião, composta por 3.000 infantes e 300 cavalheiros, conhecidos como celeres ou ginetes. Esta força era extraída proporcionalmente das cúrias, onde cada uma fornecia 100 soldados de infantaria e 10 cavaleiros, demonstrando uma sofisticação administrativa precoce na mobilização de recursos humanos. O território dominado por Rômulo expandiu-se através de conflitos com cidades vizinhas ameaçadas pelo crescimento romano. Vitórias sobre Caenina, Antonmae e Crustemerium resultaram em anexação de terras e transferências de suas populações para Roma. A conquista de Fidenae, entreposto etrusco estratégico, foi crucial para controlar as rotas comerciais ao norte do Tibre. Nessas guerras, Rômulo estabeleceu a tradição das opima spolia, onde o comandante romano que matasse o rei inimigo em combate singular dedicava suas armas a Júpiter Ferétrio, reforçando o caráter sagrado da liderança militar. Além disso, ao final do reinado de Rômulo, a população de Roma já era de aproximadamente poucos milhares de habitantes,
e em alguns relatos tradicionais diziam que o exército era de aproximadamente 3.300 homens, o que não é nada realista comparado à população, porém é o dado que temos. A economia de Rômulo baseava-se em pecuária e agricultura de subsistência. A riqueza era medida em gado, originando o termo pecúnia. O controle do Tibre garantia acesso ao sal, vital para a conservação de alimentos e dieta do gado, tornando Roma um centro incipiente de redistribuição econômica. As construções do período eram essencialmente defensivas e utilitárias, destacando-se a Régia original, que funcionava como um centro de comando do rei, e as fortificações do Palatino que protegiam os primeiros templos e cabanas da população. Ao final do reinado, Rômulo transformara um refúgio de fugitivos em potência militar regional, capaz de enfrentar coalizões latinas e sabinas. Após o desaparecimento de Rômulo e um período de interregno governado pelo Senado, Numa Pompílio, um sabino de Cures, marcou uma ruptura deliberada com o expansionismo violento. Numa herdou uma sociedade que, embora poderosa militarmente, mas sem a coesão interna e arcabouço legal e religioso que temperasse a agressividade dos cidadãos. Seu reinado, de 43 anos, foi caracterizado pela ausência total de guerras, um feito simbolizado pelo fechamento das portas do Templo de Jano, que permaneciam abertas apenas em tempos de conflito. Para Numa, a força de Roma não deveria residir apenas na lança, mas na justiça e na piedade. A reforma religiosa de Numa foi ferramenta de governança social e estabilização econômica. Ele instituiu colégios sacerdotais, como os pontífices, liderados por pontífices máximos, supervisionando ritos públicos e privados. Além das virgens vestais, mantendo o fogo sagrado no templo de Vesta, e os flamines, dedicados a Júpiter, Marte e Quirino, integrando tradições latinas e sabinas. Os Salii e Fetsais garantiam que mesmo atividades militares futuras seguissem códigos religiosos e legais. Numa institucionalizou o direito de propriedade e a demarcação formal das terras, ao ordenar que cada cidadão erguesse pedras termine em suas fronteiras, estabelecendo limites claros entre os campos. Essa medida tornou-se um dos pilares da estabilidade econômica romana, pois ao transformar o soldado em agricultor, garantiu que a subsistência da cidade dependesse do trabalho contínuo da terra e não apenas da sorte nas batalhas. Assim, a economia romana, sob sua tutela, evoluiu de um modelo baseado na pilhagem e no despojo para uma economia agrária de excedente, na qual a divisão das terras conquistadas atuou como principal motor de integração dos novos habitantes e de pacificação interna entre as classes. No aspecto arquitetônico e urbano, as obras de Numa Pompílio não tinham finalidade militar, mas buscavam consolidar o espaço público, jurídico e administrativo de Roma. Ele mandou construir a Régia, localizada no limite da Via Sacra, que funcionava ao mesmo tempo como sua residência e como o primeiro centro administrativo da cidade. Ele também ordenou a construção do Templo de Jano, no Argileto, cuja função simbólica e política era crucial. Suas portas atuavam como um verdadeiro barômetro social, indicando de forma visível à população se Roma estava em guerra ou em paz. No campo do desenvolvimento urbano, Numa organizou o sistema de distritos ao dividir a cidade e o território adjacente em pagos, que eram distritos rurais dotados de magistrados superiores, o que permitiu um controle administrativo e populacional mais refinado sobre uma população que já alcançava cerca de 15 a 25 mil habitantes, número expressivo para o século VIII a.C. Porém não tão expressivos quanto seu like e sua inscrição. A reforma social mais profunda de Numa, com impactos econômicos duradouros, foi a criação dos colégios de ofício. Ao perceber que a principal ameaça à estabilidade de Roma era a divisão étnica entre sabinos e latinos, ele organizou a força de trabalho em guildas profissionais, como ourives, carpinteiros, tintureiros, sapateiros, curtidores, ferreiros e olheiros. Essa reorganização criou uma nova estratificação social, baseada na competência técnica e na cooperação econômica, na qual o vínculo profissional se tornava mais relevante do que a origem tribal.
Como resultado, a medida fortaleceu o comércio interno, incentivou a padronização da produção artesanal e permitiu que Roma exportasse produtos básicos, além de atrair artesãos de cidades vizinhas, amplificando o fluxo de capital e de mão de obra qualificada. Em relação à estrutura militar e administrativa, Numa promoveu uma espécie de desmobilização estratégica. Sem extinguir o exército, ele transformou sua liderança e finalidade para evitar golpes de Estado e conflitos desnecessários. A guarda pessoal, os Céleres, criadas por Rômulo, foi dissolvida, pois Numa se recusava a governar sobre a proteção de armas voltadas contra o próprio povo. Embora tenha mantido a divisão da população em cúrias, ele redirecionou o censo para fins de tributação agrária e não para o recrutamento em guerras de expansão. O exército permaneceu apenas com uma força de reserva de cerca de 3.000 infantes, sem uso ativo, o que permitiu a acumulação de recursos no tesouro romano, antes destinados a armamentos e campanhas, resultando em um período de grande prosperidade e segurança jurídica na história arcaica de Roma. No geral, o governo de Numa Pompílio foi um período de consolidação civil que transformou o acampamento de guerreiros de Rômulo em uma sociedade organizada, trocando a economia de pilhagem por uma economia de produção agrária e especialização artesanal, através da criação dos pagos rurais e da demarcação de fronteiras com pedras terminais. Ele instituiu o direito de propriedade e a estabilidade tributária, enquanto a fundação das corporações de ofício gerou uma nova estrutura social baseada no trabalho especializado. Sua gestão desmobilizou o exército para fins ofensivos, redirecionando o foco estatal para obras civis e administrativas, como a Régia e o Templo de Jano, e reformou o calendário para sincronizar a vida pública ao ciclo lunar de 355 dias. Em suma, Numa deu a Roma a segurança jurídica e a paz interna necessárias para que a população se tornasse um povo unido por leis e não apenas por armas.